Fala, gente, voltamos aí com as impressões semanais de One Punch Man 3, episódio 7, que foi melhor que o 6, não que isso seja difícil, já que o 6 ganhou a pior nota de episódio do ano no IMDb. Eu não tô falando de One Punch Man em si, eu falo de todos os animes que saíram no ano. Não tem nenhum com uma nota pior do que o episódio 6 de One Punch Man 3. Pois é um recorde que eu acho que a maioria dos animes não quer quebrar. Então, pra quem achou que era só no My Anime List, que a nota não parava de despencar, não é só lá. Mas bom, esse episódio foi lotado de ação, meia boca pra caramba, cortada, censurada, como eu vou exemplificar aqui ao longo do vídeo, várias cenas. Teve uma cena e outra que salvou, no entanto. Embora uma delas, que o pessoal elogiou, pelo menos teve movimento. Teve. Mas você compara o painel do mangá e eu chego lá. E bom, pra quem entrou nesse vídeo e não sabe nada da história, sempre acontece, tem uns malucos que faz isso. E tem gente também que aí não é tão doido assim, só tá acompanhando esses vídeos pra saber o que tá rolando, mas não quer acompanhar mais o anime porque tá um desastre o negócio. Falando em desastre, olhem isso aí. Não tem um episódio sem um negócio bizarro na tela, é impressionante. De qualquer forma, a história acompanha um super-herói que ficou entediado por ficar forte demais e derrotar quase qualquer inimigo em um soco. Inclusive, nem deu as caras nesse episódio. Lembram aquela cena desse personagem aí, que eu falei que eles cortaram no episódio passado? E até um fã fez uma edição com essa cena? Então, eles adicionaram ela nesse episódio. Errada, mas adicionaram. Eu acho que errada não seria a palavra. Modificada seria. De forma a economizar. Só pra variar. Tudo é pra economizar nesse negócio. Tirando os 6 dedos. Porque alguém que desenhou esse dedo a mais podia estar trabalhando em melhorar uma outra cena ao invés disso. Então isso aí foi só desperdício de tempo. A não ser que o Miyá tenha feito, o que é a suspeita de alguns. Mas voltando pra essa cena aí. Esse cara invoca trens. Usando telecinese, basicamente, ele invoca trens que estão cheios de monstros. É a cena do original. Dá pra entender perfeitamente. E o que eles fizeram na animação? Ele bota os dedinhos dele ali, e aí ele invoca nada. Só sai um monte de monstros de um prédio. Pô, mas ele não invocou o prédio? Olha, se ele invocou o prédio não dá pra ver, porque não se mexe. Só dá, no caso, um sinal de fumaça lá, e aí sai um bando de bicho do prédio ali. Então eram pra ser trens. Inclusive eles são usados depois por um outro herói que pega eles e tal. Também cortaram essa cena, obviamente. Então, eles trocaram pra prédio, porque colocar os trens chegando lá, ele invocando os trens, daria muito trabalho. Então, a gente tem que economizar no trabalho, né, diretor? Né, diretor? Tá difícil. Todo virou um desabafo nesse negócio agora. É quase um desabafo semanal isso aqui já virou. Quase não, né? Isso aqui virou um desabafo semanal. Eu tento botar alguma informação ou outra interessante e útil aqui no meio, mas é meio que um desabafo semanal, com resumo. E tem gente que vem aqui querendo só um resumo certinho. Você tá no vídeo errado, meu filho. Mas resumos à parte, mudaram essa cena inteira. Por pura economia, preguiça, chamem como quiserem. Mas bom, a Tatsumaki consegue encarar de boa esse vilão aí. Inclusive, ela faz uma barreira de proteção e aí depois desfaz a barreira e deixa todo mundo levar pedrada na cabeça, sendo engraçada. Depois ela vai enfrentar esse vilão aí e não mostra mais nada. Tem essa cena aí, que pelo menos alguma coisa se mexe, dá pra elogiar isso, né? Então, quando eu vi essa cena, nossa, tem coisa se mexendo nesse negócio. Eu não devia ficar surpreso com isso. Isso aí não tem nada demais, não é uma cena super bem feita ou algo parecido. Mas a gente chegou num nível de baixo nível tão grande, mas tão grande, que qualquer coisa que se mexa na tela, tá se mexendo. Até analisar essa bodega virou um negócio estranho. Porque eu assisto de forma diferenciada, já esperando o pior do pior do pior. E aí, quando não me entregam exatamente isso, é meio que uma surpresa. Mas bom, depois disso, os outros heróis começam a lutar. E é um bando de herói que, honestamente, daqui a alguns episódios você nem vai lembrar mais da maioria deles. Mas um ou outro vai ficar na sua mente. Talvez essa atleta aí, que foi censurada. O superpoder dela, inclusive, é um bando de habilidades comuns de atletismo. Aí ela usa uma roupa de atletismo, né? Faz sentido. No original, a roupa dela é assim. E no anime, a roupa dela ficou assim. Pô, Marco, deram um short pra ela? Sim. E alguns vão pensar, mas essa não é roupa de atletismo? Sim e não. Você pode estar achando que a resposta não faz sentido, né? Mas faz. Você vai entender quando eu te mostrar como é a roupa no mundo real. Pois é, tem mais de uma. Então, existe a roupa igualzinha, como é no mangá, que lembra basicamente um biquíni. E tem a roupa com short também. Tem várias versões dessa roupa aí de atletismo. E a atleta escolhe qual modelo ela quer usar. O Murata escolheu essa versão. E aí o anime decidiu mudar para essa versão. Foi basicamente o que aconteceu. Isso é uma censura absurda? Não, mas é censura, né? Porque pegaram e cobriram mais um personagem do que ele ficava no original. E nem dava pra reclamar que o autor exagerou, era fanservice forçado e tal. Era uma roupa normal de atletismo que ele colocou nela.
Aí eles pegaram e colocaram uma roupa que cobre mais na versão em anime. Não é um negócio gravíssimo, mas é uma censura e a nível de curiosidade eu acho que vale comentar. O que eu acho engraçado é que essa atleta eles decidiram mudar. Não sei quem foi, se foi o diretor, se foi outra pessoa lá dentro, mas essa vilã, que expõe muito mais coisa do que a atleta, eles deixaram como estava no original. Curioso isso. Outra coisa que teve muito nesse episódio, muito mais que censura, foram cortes. Por exemplo, esse sniper aí. Apresentam ele no anime e ele dá um tiro só. No mangá, tem toda uma cena dele lutando lá depois ainda. E tem esses personagens aí. Apresentou cada um deles em um quadro estático. No mangá, cada um deles tem direito, uma coreografia, uma luta decente e tudo mais. Isso é tão relevante assim? Não muito, honestamente. Mas são cortes. E óbvio, quem é fã do material original não quer que ele seja cortado. Na verdade, quer que as cenas mais legais ainda sejam amplificadas. O que eles fazem aqui é não adaptar bem as cenas grandes e ainda pegam as menores e cortam. Então, óbvio que muito fã tá revoltado, tá perfeitamente justificado tá revoltado. Por mais que sejam cenas que não sejam tão importantes assim. É um acúmulo de coisas que estão sendo feitas que vão levando a coisas pequenas até já... Putz, grila, os caras não acertam nada. Teve a cena também desse Rank S levantando lá o trem pra tirar as criaturas restantes de dentro. Tiraram isso também. É uma página, basicamente, tem um pouco mais de ação aí. Os cortes principais foram esses. Cenas que foram ok. A do prisioneiro, pelo menos, teve movimento ali. O problema é que se você comparar o painel do original, cara, o painel do original tem muito mais impacto, é impressionante. Então até quando as coisas se mexem, nem consegue fazer de forma muito digna em comparação ao material original. Uma exceção talvez seria a cena do Atomic Samurai. Tem a cena dele contra o rinoceronte, que não é nada demais. Ali é aquele velho método que se usa em obras de ação, basicamente com personagens muito poderosos, quando você quer fazer aquela escala de poder e deixar impressionante quando um personagem chega e derrota um adversário, você tende a colocar vários adversários mais fracos contra ele antes, para você ter uma noção da força dele. Então eles colocam o rank B, C, todo mundo se testando contra o rinoceronte, para chegar o Atomic Samurai e derrotar ele como se não fosse nada. Ele só tirou a katana e botou de volta, nem deu pra ver de tão rápido que foi e esmigalhou o rinoceronte. Então parece legal, mas só porque vários outros heróis tentaram antes e não estavam conseguindo fazer nada contra o rinoceronte. Se você prestar atenção, é a mesma estratégia que usa com o Saitama. Geralmente, os inimigos dele, eles colocam vários outros heróis para lutarem contra ele, para chegar ao Saitama e arrebentar como se não fosse nada. E parece muito mais grandioso exatamente porque você viu aquele vilão, ou seja lá quem foi, humilhar um bando de heróis que vieram antes. Até, às vezes, os Genos, que é muito poderoso. E aí dá mais impacto quando o Saitama resolve. Tem outros métodos de fazer isso, que aí é na parte visual, mostrando coisas absurdas que o vilão consegue fazer. Você tem isso, por exemplo, com o Alien no final da primeira temporada, mas um outro método muito utilizado em banda de obras, shounen principalmente, é esse negócio da escala de poder que eles vão testando um personagem contra vários outros, até que chega no ponto que ele parece muito forte e aí vem um impacto quando ele é derrotado com facilidade por um outro herói, mostrando quão mais forte ele é. Mas essa cena não é a mais interessante. A mais legal visualmente, legalzinha na verdade, eu acho que seria a forma honesta, legal é meio forte, né? Mas essa aí, um monte de criaturas indo contra ele, ele derrotando todas, moleza. A cena tem impacto, mas vocês já viram o painel do original? É exatamente aquilo. Então eles copiaram o painel de original e coloriram. Por mais que seja legal, é um painel, ou mais de um painel, na verdade, do mangá, sensacional, que eles conseguiram deixar pelo menos legalzinho na animação. Pra ficar bom de verdade, teriam que botar uma cena fluida, animar pra valer esse negócio. E óbvio que não fizeram isso. Mas veja pelo lado positivo. Pelo menos eles colocaram, porque podiam ter cortado. Ah, não, vai dar muito trabalho fazer essa cena, tem monstro demais. Isso aí é muito trabalhoso de copiar esse quadro do mangá. Então eles podiam ter pensado isso. Então vamos comemorar que pelo menos eles botaram no anime, coloriram e tal. É meio triste a gente ter que comemorar coisas desse tipo, mas a gente tem que se adaptar ao que tem. Alguns vão reclamar que cortaram toda essa cena aí dos heróis, comentando cada um das armas deles e tal, mas isso aí é um capítulo extra, onde eles batem papo entre si e tal, interagem. Não é, digamos, algo do plot principal. Em algum momento ocorreu realmente esse bate-papo, então isso eu não vou ficar reclamando. Seria legal se eles colocassem os extras? Seria, mas isso aí tudo bem. O problema é as cenas que existem de luta e tal, que estão no original certinho, e aí eles cortam. O que ninguém vai poder dizer é que não tinha tempo para colocar essas cenas ou várias outras que eles cortaram,
Porque fora poder cortar opening ou ending, o que eles não fizeram, ainda tinha essas cenas do começo, que eles repetiram tudo de novo e já teve no episódio passado. Inclusive, uma delas tosquíssima, é um quadro estático, um bando de gente, um bando de boca mexendo e a expressão de todo mundo congelado enquanto isso. É bizarra essa cena. E fica saindo e voltando pra ela várias vezes ainda, pra piorar. Mas bom, a Tatsumaki acabou com aquele vilão como se não fosse nada, a gente nem viu basicamente a luta deles. Depois de humilhar um bando de vilão fraquinho, eles entram no túnel aí e vão atrás dos próximos. Vai ter lutas bem mais interessantes do que essa. Quer dizer, em teoria, porque depende de como eles vão adaptar, mas vai ter lutas pelo menos maiores que essa nos próximos episódios, com os Rank S enfrentando vilões bem mais poderosos. Então, as lutas desse episódio não foram interessantes, obviamente, mas não eram nada demais no mangá também. Eram umas lutinhas só de aquecimento para as lutas de verdade que vão vir a seguir. A adaptação ficou daquele jeito para variar, mas podia ter sido bem pior. Se você compara, por exemplo, o episódio 6, esse episódio já ficou melhorzinho. Teve até um pouco de movimento aqui e ali. Quem não conhece o material original pode ter ficado até achando mediano o episódio, algo parecido. Quem conhece, lembra dos painéis do mangá e já não deve ter ficado tão impressionante assim. Quem soube dos cortes também não, ou da censura, ou todos os outros problemas que eu apontei aqui. Vale dizer que eu não mostrei todas as cenas cortadas do mangá, só alguns exemplos. Quem quiser ver todas as cenas cortadas, dá uma olhada no capítulo 96, 97 e 98 do mangá. A maioria tá no capítulo 96 e 97. E cena de animação zoada pra pegar no pé tinha um monte, mas a que mais me chamou a atenção foi essa aí. O cara tá parado, congelado no ar, balançando a espada. Ficou muito bizarra essa cena. Então a gente não consegue um episódio pra ficar feliz. Só os pra ficar um pouco menos infeliz do que outros. É assim que funciona agora. É se adaptar. E essa cena aí dos 6 dedos? O que foi isso? Olha, tem duas teorias. Uma é que alguém, quando fez o in-between lá, que é basicamente a ligação de um quadro com o outro, aí geralmente são animadores mais inexperientes mesmo, que estão começando, que fazem isso, e aí a pessoa desenhou um dedo a mais, sabe-se lá por quê. Outra coisa que pode ter acontecido é que eles usaram um software para fazer os in-betweens, as ligações entre as cenas. E como vocês sabem, IA tem muita coisa legal que ela consegue fazer já, mas ela ainda tem um probleminha com dedos. Ela coloca uns a mais, às vezes uns a menos, então pode ter sido um uso de ferramenta de IA isso aí. E aí talvez tivesse outras partes, mas eles corrigiram, mas nessa cena aí que é muito rápida, você vai ter que pausar ela para conseguir pegar isso aí. Eu mesmo não tinha visto, eu só vi depois, o pessoal começou a printar isso aí, mostrar, e eu fui lá atrás, onde estava isso, se era mesmo de lá, porque eu pensei que era meme, mas não. A cena tava lá mesmo, então tem uma cena aí dessa personagem com 6 dedos. E o motivo disso vai ficar sendo um mistério, porque eles não vão provavelmente revelar se eles usaram IA ou não, ou se foi erro de um animador lá quando desenhou e tudo mais. Teve essa cena aí também, que alguns ficaram reclamando, que parece que ela tá com 3 peitos. Sim, mas essa cena tem justificativa. É basicamente a roupa dela ali, que tá fazendo peso pra baixo, as medalhas com aquela fita, e aí fica um babado da roupa pra baixo ali, mas é microsegundo essa cena. É quando ela se mexe dessa parte pra essa. É muito rápido. É meio estranhazinha a cena, mas tem uma justificativa que dá pra alegar pra ela. Já 6 dedos não tem justificativa não. Mas que é desleixo na hora de verificar o negócio, você geralmente vai verificar frame a frame lá na hora da revisão do episódio. Antes o negócio tá até animado. E, obviamente, a revisão desse anime aqui não tá lá essas coisas, né? Quer dizer, tá melhor que no episódio passado. No episódio passado, chegamos ao cúmulo do absurdo. Por quê? Teve essa cena aí. Você pode não achar nada demais nela, observando rapidamente. Só que presta atenção no cabelo do cara. Tá difícil de ver ainda? Eu vou dar uma ajuda. Se você clarear, aí dá pra ver com perfeição. O que aconteceu aí? Olha, aparentemente, a preguiça é tanta que eles pegaram o modelo que estava no storyboard, só que ao invés de criar a cena baseada naquilo, eles foram atrás do mangá, e aí eles olharam como era o quadrinho no mangá, e desenharam por cima! Por cima! Nem pegaram, só se inspiraram. Não, eu vou usar aqui de base tá, pra ficar um design parecido. Não! Eles copiaram por cima! E aí nem completaram o cabelo, porque no quadrinho lá do mangá não tem a parte de cima do cabelo, porque o quadro corta antes. Só que no caso da animação, não. A animação, eles vão descendo a cena e aí deveria mostrar o cabelo completo ali. Não, ficou igualzinho a cena do mangá, porque o animador que desenhou esse negócio, quer dizer, eu não vou nem chamar de animador, porque quem só tem habilidade para, no caso, copiar por cima os traços, isso aí uma criança faz, né? E foi isso que ele fez ali. Ele copiou por cima. Tanto que faltou a parte aí que não tinha no mangá pra ele copiar por cima. Então isso aí, cara, foi de doer. Foi a gota d'água lá no episódio. E eu admito que eu não tinha notado por quê.
No original eles escureceram pra caramba a cena. Então, se você passar rápido o olho lá, você nem nota isso. Tanto que demorou alguns dias pra começarem a falar dessa cena. Eu já tinha soltado até o vídeo de análise, aí tinha alguns até comentando, mas foi uns 2, 3 dias depois que eu lancei o vídeo, comentando, pô, e essa cena e tal, a cena do cabelo lá. Beleza, a cena do cabelo não tinha ninguém comentando no momento que eu lancei aquele vídeo ainda, porque ela tava disfarçada lá dentro. Mas depois o pessoal notou, caramba, é o mais zoado possível aquele negócio lá, é muito ridículo. E o pior é que aparentemente eles viram que tava essa bizarrice aí, e ao invés de corrigir, tentaram disfarçar ela, escurecendo bastante a cena onde tava o cabelo. E realmente, pra muita gente funcionou. Só depois que o pessoal foi reparar melhor nisso aí. Mas, cara, é de uma cara de pau, de um baixo nível que... Deixa eu te contar. Então, esse episódio, em comparação à desgraça que foi o anterior, foi até um pouquinho melhor. E a nível de curiosidade, eles adaptaram aí até o meio do capítulo 98 do mangá nesse episódio. E como é de costume, a gente faz todo o vídeo, vamos lá ver como é que anda as notas no My Anime List. Primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, quarto episódio, quinto episódio, sexto episódio. E caiu de novo no sétimo episódio. Continua despencando a nota. Mas, honestamente, eu acho que a nota despencar ainda é mais um reflexo do episódio 6, que foi mais odiado de todos até agora, do que desse sétimo, realmente. Que por mais que não tenha sido nada demais, foi pelo menos melhor do que o anterior. Mas o ponto é que agora, One Punch Man é oficialmente o anime mais mal avaliado do ano no My Anime List. Do ano! Não tem nenhum anime menorzinho que o seja que tá mais mal avaliado que ele. É muito difícil um anime conseguir nota abaixo de 5 no My Anime List, por pior que ele seja. Não que não tenha. Mas são casos raros, muito raros. Tanto é que One Punch Man virou o anime mais mal avaliado do ano inteiro. Teve mais de 200 animes no ano, um bando de anime tosco pra caramba. E ele conseguiu deixar os fãs tão furiosos a ponto de ficarem dando nota baixíssima lá e a nota dele chegar abaixo de 5. Alguns estão achando que vai descer de 4. Isso aí seria uma anomalia maior ainda. É muito, muito raro mesmo conseguir isso. Mas já conseguiu a primeira anomalia aí, que é conseguir descer de 5. Tem uma coisa, no entanto. A nota costuma mudar consideravelmente, principalmente de animes com nota muito baixa, quando ele acaba. Porque muita gente não vota até o anime acabar. Eu sou um deles, inclusive. Eu não dou nota até o anime acabar. Não acho que faz sentido. Porque ali você está fazendo a avaliação de todos os episódios, o anime como um todo, não só uma avaliação prévia. Embora você possa dar nota e ir mudando ao longo dos episódios. Também funciona. Mas eu prefiro quando termina, eu vou lá e dou uma nota. E muita gente faz isso também. Então é por isso que, por exemplo, The Beginning After the End também conseguiu ir caindo até chegar numa nota lá próxima de 5. E aí depois, do nada, o pessoal até estranhou, quando acabou, ele foi para 6. O que aconteceu? Um bando de gente, quando acabou o anime, foi lá dar nota. E esse pessoal não estava tão furioso assim e deu notas maiores, o que acabou levando um ponto a animação. Então, One Punch Man pode acontecer algo parecido, não garanto, mas pode acontecer algo parecido. A nota dele dá uma subida quando ele acabar. Vai subir pra caramba? Não. Dificilmente. Eles vão ter que fazer um último episódio milagroso pra conseguir subir pra caramba a nota. Mas uma subidinha vai dar, provavelmente. E aí fica a dúvida, quanto ele vai estar de nota até ele acabar? Porque se ele tiver com nota abaixo de 4 já, mesmo que ele suba, ainda vai continuar uma nota ridícula. Então eu estou particularmente curioso com isso, porque a nota caindo agora já virou padrão. Todo episódio, no caso, a média, na verdade, das notas vai caindo mais e mais. Mas o que vai acontecer quando acabar? Para onde vai a nota? É um negócio que a gente vai ter que aguardar para descobrir. O engraçado é que tem um rank que eu coloco no tier list dos membros, que é o Eu Gosto de Sofrer. Que é basicamente animes que eu tô vendo na sofrência, mas tô indo até o final por algum motivo específico, que eu justifico aí no vídeo. Só que o One Punch Man tá ficando tão baixo nível, mas tão baixo nível, que eu acho que eu vou ter que criar um Eu Gosto de Sofrer muito pra colocar ele abaixo desses aí, porque, caramba, tá difícil. Inclusive, quem é membro e não viu esse tier list ainda, eu já fiz a versão atualizada dele na metade da temporada, dá uma olhada aí, eu vou linkar nos cartões. E quem tem interesse em virar membro, mas fica na dúvida se vale a pena ou não, testa. Testa 30 dias, se não gostar, cancela o próximo mês. Custa R$30 por mês para ter acesso a 95% dos vídeos dos membros. Mais de 1000 vídeos aí, incluindo esse tier list que eu acabei de comentar. E comentem o que vocês acharam desse episódio 7. Eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal que não é inscrito ainda. E quem puder e quiser, vire membro do canal. Você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho e ganha acesso a uma tonelada de vídeos extras. Tem acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal de membros, com quem você pode bater papo ou tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente, fico por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo.